Só para definir ainda, tentar definir ainda um pouco mais, né, quem é a Camille, ela é registrada como democrata e votou no Bernie Sim, Sanders, né, sim. nas prévias americanas. Então, Ela fala isso na entrevista. não há que se discutir que ela tem uma orientação mais à esquerda. Só que como polemista contumaz que o que torna talvez aí a obra dela, as entrevistas, os ensaios mais interessantes é que ela é um elemento crítico numa ideologia que é preponderantemente hegemônica, né? Ela fala disso, ela é progressista, certo? Só que ela se permite fazer autocrítica, por isso que é tão interessante. Eu separei um trecho aqui dela fazendo justamente essa autocrítica na entrevista. Olha, em vez de reconhecer seu fracasso, os progressistas se isolam no mundo midiático. Isso é muito interessante, a gente já tratou disso aqui no programa, de como os espaços de fala eles são limitados na grande imprensa e como esse gargalo privilegia de fato pessoas que têm a narrativa progressista. Mas o que ela diz? E nesse ponto, desculpa, cara, Claro. a gente pode se orgulhar aqui no Morning Show, que a gente traz uma variedade de pensamento que não é tão comum se ver por aí, né? Aqui é um pool bem interessante mesmo. E ela diz o seguinte: os progressistas precisam fazer uma autocrítica e se dar conta da arrogância e estupidez de seu mundo tão isolado da vida real dos eleitores verdadeiros, que estão profundamente ressentidos de serem vistos de forma condescendente. A gente já usou, inclusive, essa terminologia aqui, falando do paternalismo da esquerda contemporânea, que não confia, e eu poderia ir mais longe, assim, sequer respeita a autonomia das pessoas nas suas escolhas individuais e nas suas liberdades, né, de fazerem o que bem entenderem sem serem controlados aí ou guiados pelo aparato estatal. Uma coisa que eu acho interessante, ela é uma crítica ao feminismo, mas ela é uma crítica ao feminismo de vitimização. Ela sempre foca nessa palavra. Ela diz que a vitimização ela é incapacitante, ela forma mulheres fracas, dependentes ainda de uma figura de autoridade. Então, esse elemento precisa ser muito bem compreendido para a gente não interpretar mal as críticas ou as colocações dela nessas questões, inclusive relacionadas a estupro e tal. Ela coloca uma coisa muito interessante nesse sentido, já que a gente abordou esse tema delicado. Ela diz o seguinte: a gente não pode ter como dogma, certo, que nós precisamos acreditar em todas as mulheres. Ela falou isso em qual contexto? No contexto da acusação de estupro sem prova. Ela diz que essa preponderância, vamos dizer assim, esse viés, certo, de priorizar o depoimento da mulher, de certa forma, é paternalista, é patriarcal e é condescendente. Então, é desse tipo de coisa que ela fala. E sobre os bloqueadores hormonais na adolescência que o Fefito trouxe, ela vai muito além de uma crítica. Ela fala que é uma violação dos direitos humanos. E é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma mulher homossexual transgênero. Certo? Então, ela se identifica como homem, ela fala isso aqui na... Ela não é transgênero. O que ela disse é que aos 20 anos, se tivesse acesso a essa ideia, ela teria se submetido a uma cirurgia de redesignação sexual ou teria feito essa transição. A Camille Paglia não se define como transgênero, ela é uma mulher cis hoje em dia. Olha, Fefito, eu acabei de ver o trecho aqui da entrevista. Provavelmente por eu também me identificar como transgênero. Sim, mas teoricamente, ela nunca fez uma transição. Ah, não, O que ela ela não- quis dizer é que se ela tivesse sido suscetível a essa ideia, ela se identificaria como transgênero hoje, até porque ela vê que tem muito mais semelhanças com homens. Ela também se coloca no papel de role-playing. Ela disse que já foi Napoleão, por exemplo. A Camille Paglia está muito bem resolvida com a sexualidade dela hoje, tanto que é vista como um ícone feminista. Camille Paglia se define como libertária, é, por exemplo, a favor da liberação de temas como pornografia, prostituição, aborto e drogas. Então, não se trata de uma grande conservadora. Se ela decidiu ser transgênero agora, é um outro caminho para ela. Mas até então ela é autodeclarada uma mulher cis. Vai lá. Eu acho que as palavras dela contradizem isso, mas aí também o ouvinte pode ler a entrevista e tirar aí as suas próprias conclusões.